Olá a todos que nos acompanham através do canal da Igreja no Gama. Meu nome é irmão Wanderson e estaremos compartilhando com vocês o capítulo 9 do livro Um Homem Segundo o Coração de Deus. O capítulo 9 ele já começa dizendo: se o nosso real desejo é agradar ao Senhor, precisamos aprender a não seguir nossos bons conceitos, mas obedecer totalmente ao que Ele nos ordenar. Isso é mais agradável ao Senhor do que qualquer sacrifício que possamos fazer por Ele. Isso é incrível, porque a história de Saul, o relato da história de Saul nos mostra que verdadeiramente Deus ele gosta que a vontade dele seja cumprida. E se o Senhor nos ordenar que façamos algo, precisamos ter em mente que a vontade do Senhor ela deve ser realizada por completo. Não podemos trazer traços da nossa vontade e misturar com a vontade de Deus e fazer as coisas de maneira personalizada para que a nossa vontade seja satisfeita junto com a vontade de Deus. Isso não vai funcionar. Quando se trata da vontade de Deus, nós precisamos entender que a vontade do Senhor ela é soberana. Ela está acima de todas as outras coisas. Então, quando tivermos que fazer a vontade de Deus, precisamos fazer ela da maneira que o Senhor nos ordenar. A Saul foi dada uma ordem para lutar contra Ameleque e destruir por completo tudo que fosse dele e nada lhe poupasse. Samuel fez questão de ressaltar que Saul deveria atentar às palavras do Senhor e obedecê-las, pois em ocasião anterior Saul desobedecera ao seu mandamento, oferecendo holocaustos e sacrifícios sem estar qualificado para isso. Ou seja, Samuel, usado por Deus, falando em nome de Deus, havia dado uma ordem a Saul, que lutasse contra aquele rei e que destruísse tudo e não deixasse nada. Saul, entretanto, para fazer com que a sua vontade fosse satisfeita, ele não seguiu cabalmente a vontade do Senhor. Ou seja, ele seguiu em parte, mas não completo. E isso desagradou o Senhor. Por quê? Porque a vontade de Deus é algo soberano, é algo que precisa ser obedecido. Se nós queremos ter sucesso no nosso serviço ao Senhor, se queremos ser pessoas abençoadas pelo Senhor, nós precisamos fazer a vontade do Senhor por completo. E Saul, ao não cumprir a vontade de Deus por completo, isso trouxe consequências para ele, fez com que ele perdesse o reinado. Isso e outras coisas que Saul fez que desagradaram a Deus, fez com que ele perdesse o reinado. Ou seja, se nós queremos ser servos de Deus, a primeira lição que nós temos que aprender é a obedecer à vontade do Senhor por completo. E Saul, de certa forma, ele trouxe um pouco do seu lado almático. Por quê? Porque ele errou, ele não fez a vontade do Senhor por completo, mas ele tentou contornar as coisas, falando que aquelas coisas que ele tinha poupado daquele rei ímpio que o Senhor mandou destruir, os gados, as propriedades e tudo mais, que ele tinha poupado para poder trazer para Israel, aquilo ali seria um sacrifício ao Senhor. Ou seja, trouxe uma justificativa para justificar a atitude dele. E isso não agradou o Senhor. Por quê? Porque nós não podemos misturar as coisas do Senhor. Deus não se mistura com o que é profano. Deus não se mistura com o que é entregue a outros ídolos, a outros deuses falsos. Ou seja, nós precisamos entender que as coisas de Deus são puras, as coisas de Deus são santas. Tem que ser as primícias, tem que ser as coisas que realmente não tem nenhum vestígio de contaminação. E aquelas coisas que Saul queria oferecer ao Senhor eram coisas contaminadas. E a atitude de Saul foi totalmente reprovada por Deus. A intenção dele, na verdade, era ficar com aquelas coisas. A intenção de Saul nunca foi agradar ao Senhor. E dessa forma nós vemos Saul dando um passo em relação ao Senhor para desagradá-lo, né? Saul ele teve uma atitude que desagradou a Deus. Mais à frente nós lemos aqui também
no livro aqui um trecho que diz assim: se o nosso real desejo é agradar ao Senhor, precisamos aprender a não seguir os nossos bons conceitos, mas obedecer totalmente ao que Ele nos ordenar. Isso é interessante porque nós trazemos uma bagagem do que nós achamos certos, do que nós achamos conveniente a fazer. Nós temos uma experiência de vida e muitas das vezes nós queremos misturar isso à vontade de Deus. Então, nós precisamos entender que quando se trata de servir ao Senhor, nós precisamos negar completamente a nós mesmos. Nós devemos nos voltar para Deus, nós devemos orar ao Senhor e pedir a Deus uma orientação para que a vontade do Senhor seja feita. Em outra situação, nós vemos que o profeta Samuel diz para Saul que é melhor obedecer do que sacrificar. Ou seja, por conta de Saul querer trazer essas coisas e colocar diante do Senhor como um sacrifício para, de maneira diante dos homens, aos olhos do homem, agradar a Deus, que na verdade nós percebemos que não agrada ao Senhor, esses sacrifícios, na verdade, eles não têm valor para Deus quando eles são feitos de acordo com o que nós achamos certo ou errado. Ou seja, a nossa intenção, quando ela não é uma intenção voltada para a vontade do Senhor, não adianta nós queremos sacrificar. Por quê? Porque o Senhor, Ele preza pela obediência. Deus quer que nós obedeçamos Ele. Deus não quer que nós façamos muitos sacrifícios, muitos esforços por nós mesmos, coisas bonitas que aos olhos dos homens talvez sejam mais vistas, mas o Senhor, Ele quer que nós obedeçamos a sua vontade. Todas as vezes que nós obedecermos à vontade do Senhor, nós seremos bem-sucedidos, mesmo que aparentemente isso não seja algo tão grande aos olhos dos homens. Nós temos que entender que diante do Senhor isso é algo grande, isso é algo maravilhoso. Por quê? Porque isso agrada ao coração de Deus. Desde o início foi assim: todos aqueles que obedeceram à vontade do Senhor, que fizeram o querer de Deus, foram bem-sucedidos. Nós temos diversos exemplos na Bíblia. Então eu quero te dizer, nessa tarde, para finalizar o comentário desse livro, eu não sei como tem sido a sua relação com Deus, mas eu quero te dizer, se você quer ser um homem, uma mulher de Deus abençoado, você precisa aprender a obedecer à palavra do Senhor. Nós precisamos aprender a nos voltar para a palavra de Deus e obedecê-la como ela é. Não há mistério em obedecer à palavra de Deus. Nós precisamos apenas lê-la e obedecê-la e colocar em prática. E o Espírito Santo de Deus nos ajuda a fazer isso, nos ajuda a obedecer a palavra de Deus, porque muitas das vezes nós achamos que fazer ou obedecer à vontade de Deus é algo que está fora do nosso alcance. Pelo contrário, nós temos o Espírito do Senhor que nos ajuda e nos capacita a obedecer à vontade de Deus. Que Deus te abençoe, meu amigo. Jesus é o nosso Senhor. Amém.